Civil está investigando a motivação desse crime. Eu estou recebendo agora a visita do professor economista Ralph Marcos Enke para falar o que é arcabouço fiscal. Isso ganhou os últimos dias, né, as últimas semanas, destaque na imprensa nacional, principalmente na mídia que trata mais da economia. O que isso pode impactar no nosso dia a dia, né, gente? Professor, bom dia, muito obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia, Jorge, e os ouvintes aí da Rádio Itaberá. Vamos falar de um assunto aí, às vezes até, né, que causa muita preocupação, né, porque muito se fala sobre aumento de impostos, né, e como isso vai afetar a nossa vida, né. Então eu queria iniciar exatamente o que é o arcabouço fiscal, né, porque é um esqueleto, uma estrutura, né, que já vem sendo, vamos dizer assim, comentado há semanas, né. Então, quando o governo começou, ele passou praticamente nas primeiras semanas com algumas questões pontuais, midiáticas, né, como, né, uma moeda única, depois foram ataques ao Banco Central sobre taxas de juros, sim, mas as pessoas querem saber exatamente como que o Estado, ou seja, o governo, anunciado gastos, né, que foram bem além, né, a ampliação exatamente dessa participação do Estado, onde ele vai tirar dinheiro. Então, todo o mercado começou a se preocupar exatamente qual é a fonte disso, né? O que vai ser feito nesse sentido. E isso estava sendo comentado há semanas, e finalmente agora no final do mês, né, foi feita uma apresentação em PowerPoint, né, sem ter um texto legal em lei, né, praticamente escrito, mas uma apresentação de 2 horas feita pelo ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, apresentando, né, vamos dizer assim, os alicerces, as bases disso, né? Então, para comentar isso, logicamente, houve um sentimento, em primeiro lugar, que a Bolsa subiu, Não, eu acho que aí foi um sentimento, saiu alguma coisa, né? Mas, sem dúvida, logo depois começaram os questionamentos, né? E foram os questionamentos do que foi apresentado e números ainda que não têm exatamente uma referência, né, uma fonte. Então, para iniciar isso, eu vou até remeter uma declaração, uma entrevista que o ministro da Fazenda fez, que até virou meme aí no WhatsApp, né? Que ele fala, né, contra o teto de gastos, né? Primeiro foi questionamento, não deve ter teto de gastos. Teto de gastos é uma emenda constitucional que limita o Estado, por exemplo, de gastar mais, né, em um determinado parâmetro para evitar que a dívida pública aumente, etc. E aí isso é praticamente como a gente faz em casa, né, professor? A base a gente ganha 100, a gente determina um teto de 100 para gastar, né? Ou até menos para poder economizar alguma coisa, né? Sim, agora tem uma diferença, né? Porque o Estado entra assim, como uma proposta de ser indutor, né, do crescimento e algum papel que vai além simplesmente do equilíbrio receita e despesa. E aí ele faz uma declaração, uma explicação, ele tenta explicar que o teto de gasto é uma medida pró-cíclica, né, e que devia ser anticíclica. Aí o pessoal fez piada, porque não entendeu bem, que ele também não conseguiu desenvolver essa ideia. E da onde vem essa ideia? Primeiro que a gente tem ciclos econômicos, né, porque a ideia de cíclico, pró e anti, significa qual o papel do Estado no momento que, por exemplo, a economia está em recessão, está em baixa, né? E isso remonta à década de 30 do século passado, né? A base disso é um economista chamado John Maynard Keynes, né, que foi o pai da macroeconomia, que diante daquela recessão que ocorreu em 1929, que realmente atingiu duramente os Estados Unidos e também repercutiu no mundo naquela época, observou exatamente que em momentos em que a economia, mesmo assim, fora de tempo de guerra, porque não havia guerra nenhuma, havia um problema estrutural nos Estados Unidos, financeiro, bancário, e que levou uma economia a ter uma queda de 1/3 do PIB, quer dizer, nós tínhamos 1/3 de desempregados nos Estados Unidos. Há muitos filmes que retratam sobre isso. E aí ele descobre, por exemplo, que o Estado, em um determinado momento, fugindo do equilíbrio receita e despesa, ele pode aumentar seus gastos e, dessa forma, estimular, por exemplo, né, as perspectivas de ter uma demanda futura e sair de cena assim que os efeitos se reproduzem
no empresariado, o ânimo, né? Então, só que isso está muito longe da realidade atual, né? Porque quando ele fala que a economia, como a gente comentou numa reportagem passada, a perspectiva da economia brasileira é ter um baixo crescimento abaixo de 1%, estamos diante de uma recessão provável mundial, né, já com números que foram divulgados ontem sobre o emprego nos Estados Unidos, né, o governo atual ele tenta, né, fazer um papel de indutor. Só que aí tem uma questão, né, porque todo o discurso está focado no aumento de gastos. Mas o que é a política fiscal, né, nessa teoria, que numa outra situação de baixo endividamento, ela poderia ser incentivadora? Você tem 3 maneiras. Pode ser aumento de gastos no governo. Você pode também reduzir tributos. Ou você pode aumentar a concessão de subsídios, certo? Ou de transferências. Então, aí tem a incoerência, né, do governo, porque ele aponta, ao mesmo tempo que você apresenta o arcabouço fiscal, né, fazendo uma direção com alguns números que mostram um certo equilíbrio, principalmente sobre a dívida pública, mas sinaliza um aumento de gastos acima da inflação, ou seja, aumento de gastos reais, mas aumentando tributos. Bom, aí o que eu posso dizer? Sim, os gastos do governo, realmente, eles podem incentivar, digamos, no papel do Estado, a aumentar, digamos, a atividade econômica. Mas se você aumentou tributos, você está exatamente fazendo uma política pró-cíclica, ou seja, você está compensando, certo? Aquilo que você faz, aumentando, né, o tamanho do Estado. Transferências, sim, existem transferências, porque todo o objetivo aqui é dar apoio aos mais pobres, etc. Então tem todo aquele discurso que a gente já conhece, né, e que está coerente. Só que nós estamos falando agora em aumento de tributação, e não é pequeno, tá? Não é pequeno. Quer dizer, você está trocando o quê? Está trocando o aumento da participação do Estado e reduzindo a participação do setor privado, aumentando seus custos. Tá? Se sejam eles muito discricionários, muito pontuais, que é o que o governo está aumentando, que existem jabuticabas, né? Jabutis, aliás, né? que ele está dizendo, né? Que ele está apontando aonde ele vai tirar o dinheiro. E isso não foi feito na primeira apresentação. Então, aqui, o que nós podemos falar assim, de positivo que o mercado encarou, né? Encarou porque a gente tem poucos aspectos, tá? Ele colocou, por exemplo, uma posição de meta do superávit primário. Então, o que vem a ser isso? Porque às vezes as pessoas olham esses termos, né? Isso aqui que é superávit primário, é o quê? É aquilo que você falou em relação à receita e despesa de casa. Né? Você tem a Exatamente, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Aquele equilíbrio. Então, esse é o que chamamos de superávit ou déficit, né? Seria o resultado primário, que é a receita e despesa. Só que no conceito global, se você tem dívida, entra o quê? Uma conta extra, que são os juros sobre dívida. Então, o conceito mais amplo inclui o juros sobre dívida. Mas vamos supor assim que nós estamos falando do governo. Se você tem, por exemplo, uma dívida, né, no caso do governo, ela pode ser rolada. Quer dizer, quem está poupando, está ganhando dinheiro, etc. Então, isso vai rolando. A hora que você, por exemplo, num determinado exercício, você tem um déficit, ou seja, você gasta mais do que arrecada, o que você precisa? Um financiador novo. Ou seja, você precisa de poupança nova. Né? Então, sempre esse indicador é muito grave quando você tem déficits, né, consecutivos, porque você está indo para o mercado e procurando um financiador novo, além de toda a dívida que existe, toda a despesa com juros que existe. Né? Então, essa é uma situação grave. E aí, o último dado aqui, que foi apresentado pelo relatório Foco, nós estamos com déficit primário, né, de 1% do PIB. O que foi apresentado no PowerPoint é que nós saímos de uma situação projetada em que o governo colocou um déficit primário de 0,5. Então, em 8 dias, como é que, né, já reduzimos o déficit primário? Só que ele aponta que nós vamos conseguir zerar esse déficit ano que vem. Quer dizer, opa, então você tem uma projeção de uma zerar notícia boa. Uma notícia boa. Se vai se confirmar, não sabemos, né? E a meta até 2026 é ter um superávit primário. Ele faz até uma tabelinha, né?
que ele estipula, inclusive, a meta e uma faixa de 0,5, onde essa meta não pode ser alcançada. Tipo assim, metas de inflação, né? Você tem uma banda, né? Onde ele vai perseguir esse objetivo. Um gráfico linear, e aí ele apresenta a primeira tela lá é como foi o comportamento, por exemplo, do crescimento das receitas de 1997 até 2010. Gozado, né? Por que eles omitiram o período consecutivo? Porque realmente eles, acho que tem um efeito Rubens Recupero, né? Se lembra daquele ministro da Fazenda? Foi um ministro lá de 1994 que tem aquele escândalo da parabólica, né? Ele deu uma entrevista numa rede de TV, né? A câmera estava aberta e ele estava falando antes da entrevista informalmente, né? E aí ele faz uma declaração bombástica, né? Dizendo que ele não tem escrúpulos. A gente fatura o que é bom, mostra o que é bom e esconde o que é ruim. Quer dizer, isso veio a público antes da entrevista e causou a queda do ministro naquela época. Naquela época, o ministro caía por causa disso. Então, praticamente essa primeira apresentação, eles colocam dados bonitos, né? Que é o efeito. Mas esse período, que é o governo Lula 1 e 2, foi um momento da economia mundial que foi muito favorável, né? Então, houve realmente... Ao contrário do atual, né, professor? Ao contrário do atual. E o período Dilma foi péssimo, né? Porque se nós teríamos praticamente um desempenho fiscal razoável, isso não aconteceu de 2014 para frente, né? Isso causou uma grande recessão, estourou as contas públicas, né? Aí, lógico, nesse último governo tivemos o efeito Covid, então já temos um quadro assim que não é tão animador quando a gente olha, né, o cenário externo. Então eles colocam assim o seguinte: o teto de gastos não é bom, né? Queremos medidas anticíclicas para ajudar a economia, né? O ciclo, segundo eles, está caindo, então vamos estimular. Aí o que eles apresentam? Crescimento real dos gastos acima da inflação de 0,6 piso, certo? Podendo subir até 2,5% real ao ano. Olha, mesmo que eles tenham colocado parâmetros, se nós não alcançarmos a meta de crescimento de receita, nós vamos ter aqui uma base que é limitar sempre o aumento dessa despesa com base no resultado do ano anterior. Isso é positivo, mas eles limitam isso em 70%. Bom, por exemplo, se o aumento da receita for 2%, então eu estou autorizado a gastar a mais 1,4%. Se eu não atingir a meta, ficar abaixo daquela banda, né, eu vou ter uma penalidade de só poder gastar 50%. Independente desses parâmetros, o que o governo está dizendo? Que eu vou gastar mais, certo? Em todos os anos até o final. Mas alcançando um superávit. Como que a conta fecha? Olha, para qualquer pessoa com aritmética simples, não tem outra solução. Você não deu nenhuma sinalização de contenção de gastos, só está falando em aumento da receita, mas também da despesa, e isso significa uma coisa: ou você vai monetizar isso, causando inflação, aumentar a dívida, que já está mais de 75% do PIB, ou aumentar impostos. E o que o governo anunciou? Aumento de impostos. Ou seja, é uma medida anticíclica. E aí os dias que vem seguiram na contramão do mercado, né? O que gira um impacto grande, né? Bolsa, inflação, e por aí vai. Exatamente, né? Então, aí faltou detalhes nessa apresentação, né? Se não atingiu o resultado primário, que praticamente vai ter condições de variáveis macroeconômicas que não são apenas internas, são externas. O cenário não é tão bom como foi naquela projeção 97 até 2010. Então, o mercado não conseguiu acreditar nessa aritmética, né, nessa base, para que realmente a dúvida, né, sem dúvida, é se o superávit não for alcançado. Né? Por que existe ainda um piso de 0,6% de crescimento real dos gastos, né, que não há penalidade nenhuma? Apesar deles darem os percentuais de parâmetros, ele está indicando que vai aumentar o tamanho do Estado. Certo? Né? Querem baixar a taxa de juros. Bom, como a taxa de juros vai baixar diante de um cenário que não vai se concretizar exatamente nesse cenário,
forçando isso para baixo. A gente sabe do problema. Realmente, uma taxa de juros no Brasil é elevada, isso não é bom, mas é uma questão estrutural. Há quantas décadas nós estamos discutindo? É uma necessidade nesse momento, professor? A necessidade é uma necessidade. A necessidade é que existe um risco, por exemplo, de uma inflação sair fora do controle. A gente está vendo na Argentina agora, né? Estamos faltando até dólar agora. Nós vamos entrar numa crise séria, mais séria da Argentina. A inflação mundial já está configurada. A partir de um momento em que eles seguraram a taxa de juros, né? Tanto o Banco Central americano subiu, a Europa subiu a taxa de juros. Isso realmente causa um impacto, já que a gente tem um mercado financeiro interligado. Isso não dá para ir numa contraposição sem ter uma base para isso, né? Quer dizer, forçar uma taxa para baixo enquanto você ainda tem ainda esses elementos. Mas, no entanto, vamos ver o que vai acontecer. Talvez o arcabouço fiscal anunciado, com mais detalhes, seja um argumento para o Banco Central, inclusive, tomar medidas que contenham os juros ou até baixo, se der certo, né? Mas não havia nada. Não havia plano, né? Então, essa falta, né, dessa diretriz, que veio a contas gotas, ainda, logicamente, não vai influenciar os técnicos do Banco Central, por exemplo, dizer, bom, o governo aumentou os gastos, vamos observar o que vai acontecer com a inflação. A taxa de juros só baixa em função, né, do comportamento dos agentes aqui, porque ele tem o seu papel. O Banco Central tem o papel de defender realmente o valor de compra da moeda, né? Professor, o que isso pode impactar no nosso dia a dia, que é o que interessa ao cidadão? Exatamente. Então vamos pegar... que essa história toda vai influenciar no nosso dia a dia? Tributação sobre o consumo. Primeiro, bom, vamos pegar algumas medidas que foram anunciadas no dia 3 aqui, porque ante a apresentação inicial não houve assim elementos ainda pontuais da onde ele vai conseguir essa arrecadação para cumprir essas metas, né? Então, aí numa reunião que teve aqui, a primeira coisa que foi anunciada, a regulamentação das apostas eletrônicas, né? Quer dizer, ele vai tributar apostas eletrônicas. Bem, beleza, estamos falando até em legalização do jogo, cassinos, né? Eu vi ontem essa é uma história antiga. Já está fazendo um projeto para um cassino em Balneário Camboriú. Mas é uma história antiga, de muita polêmica, porque tem um lado que defende, tem um lado que não. Exato. Mas é uma geração de recursos. Que fogem, né? Então eles estimam 15 bilhões, certo? Se, de alguma forma, né? Então eles vão tirar 15 bilhões. É pouco ainda, né? Aí a outra é a taxação do e-commerce, que são aquelas compras pela internet, principalmente de mercadorias que vêm do exterior, que não são tributadas. As importações. E as importações, já que as nossas compras aqui são tributadas, né? Você recebe lá, você compra aí, às vezes no Submarino, em outros sites aí vem com a nota fiscal, com tributos. Mas tem alguns que não vêm, eles veem que existe uma evasão fiscal, eles acreditam que corrigindo isso vão conseguir mais 8 bilhões. Tá, 8 bilhões também não é muito. O que vem aqui, pesar mesmo, é a proibição, quer dizer, para as empresas que recebem incentivos fiscais do ICMS, que são aqueles incentivos fiscais que os estados dão justamente para promover o desenvolvimento, né, das atividades de interesse do Estado, que é uma concessão do Estado, né, do ente federativo, que reduz, digamos, o ICMS a pagar. A questão é que a Receita Federal há algum tempo está discutindo que isso está fugindo, por exemplo, da cobrança do imposto de renda da pessoa física e também da contribuição social sobre lucro, né? Porque ele separa dois conceitos, né? O que é a subvenção para investimento, que é para custeio, né? O que o governo está alegando é que existe essa subvenção para custeio da empresa, e o foco é investimento. Só que aí tem uma interpretação, né, tributária, jurídica, que está sendo discutida há algum tempo, né, e que ainda não tem decisão. Então, alguns pareceres, né, apontam que o incentivo do ICMS é total. Quer dizer, você está dando um incentivo para a empresa, para ela conseguir melhorar a sua atividade, aumentar os investimentos, e isso inclui também o custeio. Só que o governo não quer separar, e isso significa 90 bilhões de reais, né, que ele quer abocanhar das empresas no incentivo estadual, o que vai anular um pouco esse incentivo que o Estado deu, né? Porque ele também está abrindo mão de receita. Então, o federal quer abocanhar, quer colocar na base tributária o que é a concessão desse
benefício de incentivo fiscal. Então, esse é o principal ponto, né, onde eles apresentaram o argumento para onde vai tirar o dinheiro. E aí está se falando, paralelamente, na tributação sobre dividendos, que são os ganhos no mercado de ações, né? Porque aí também tem outra polêmica, né? Porque quando você é uma empresa SA, vamos dizer, né? Empresa SA, o que é? Ela vai pagar um imposto normal e vai sobrar o lucro. Quer dizer, o lucro após os impostos é o que sobra, né? Isso, se tiver acionistas, ele é recebido sem tributação. Eu comprei ações da Petrobras, tá? Ela pagou todos os impostos, etc, etc. E aí a Petrobras anuncia que um percentual desse lucro vai ser distribuído aos acionistas. Eles querem tributar isso também. Existe um outro benefício que a empresa joga como despesa, que é o juros sobre capital próprio. Aí, nesse caso, o acionista ele recebe dessa forma uma remuneração e quem paga o imposto é o acionista. Então, existe uma diferença entre os dois conceitos de remuneração, só que o que alguns entendem é que a empresa já pagou o imposto e já tem um líquido que sobrou, né? Se você comprou as ações dessa participação, esse dividendo ele já é líquido dos impostos. Ele quer tributar novamente, mais uma vez, isso aí. Então, essa aí não foi anunciada tal, mas está em estudo, já é uma polêmica, porque isso já vem do Paulo Guedes também, tá? Já tinha falado sobre isso, então não sei se eles vão seguir a mesma linha, mas eles estão procurando exatamente esta fonte de receita. Bom, como nós estamos falando falar aqui, isso afeta principalmente o custo do nosso consumo, que é o imposto regressivo. Então, vai ter repercussão, sem dúvida, mesmo que as medidas aqui sejam pontuais, jogo, etc., e algumas taxações, e principalmente essas das empresas, vai afetar principalmente a empresa, tá? E, sem dúvida, né, a ponta final, que é o nosso consumo. O consumidor é que sente porque ele vai pagar mais no produto, né? Porque tudo vai sair da produção. No final, quem paga a conta é a ponta, né? Que é o consumidor nesse caso. Professor, muito obrigado pela participação do senhor, esclarecendo um pouco aí sobre o arcabouço fiscal e seus impactos no nosso dia a dia. Esperamos novos números e, finalmente, vamos, né, ter um quadro mais claro aí sobre essas intenções aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Bom feriadão. Igualmente, Jorge. Ralph Henke, professor, economista, participando aqui com a gente. Nós falamos um pouco sobre o que é arcabouço fiscal e o impacto no nosso dia a dia. 11h26.